esse vídeo. Ai, que céu. Valeu, galerinha? Então, olha só, vamos fazer algumas questõezinhas sobre força centrípeta. Juro pra vocês que eu jamais imaginei que tantas fossem aparecer com uma aulinha tão tranquilinha. Mas deve ter algum motivo. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. E logo em seguida vamos avançar. Já vai ter as outras aulas da física na sequência aí. É tudo coisa tranquila. 1913. Uma esfera de massa 2 kg oscila num plano vertical, suspensa por um fio leve e inextensível de 1 metro de comprimento. Ao passar pela parte mais baixa, sua velocidade é 2 metros por segundo. Sendo g igual a 10 metros por segundo quadrado, a tração no fio, quando a esfera passa pela posição inferior, é em newtons. Quando a esfera estiver ali, ó, quais forças atuarão nela? Peso e atração. Vocês concordam que a atração tem que ser maior que o peso? Por quê? Se fosse igual, ia passar reto, né? Como a curva é para cima, a resultante tem que ser a centrípeta, que aponta para o... Já que a resultante é centrípeta e aponta para o centro, quem é essa força resultante centrípeta? T menos P, foi o que a gente viu na aula, não é isso? Essa resultante centrípeta eu posso calcular devido à segunda lei de Newton e a aceleração centrípeta, certo? A atração é o que ele me pediu e o peso eu também posso calcular, concorda? Então, o primeiro, força centrípeta ou resultante centrípeta é massa da esfera, 2. Velocidade da esfera naquele momento, 2 também, né? Tudo 2, né? E o raio é 1, o comprimento do fio é 1, é o raio do fio. Então a força resultante centrípeta ficou 12, 2, 4, 3, 2, 8 newtons. Já que a resultante centrípeta é 8, eu posso calcular a tração. Afinal, o peso eu posso fazer M vezes G. Morta. É 2 vezes 10, o peso é 20. Tração 28 newtons. A tração do fio, 20 newtons são para anular o peso. Naquele ponto, né? Só posso falar isso naquele ponto. E 8 newtons para fazer a força, né, resultante ficar o necessário, os 8 newtons para poder fazer a curva. O que ele falou? A tração no fio quando a esfera passa pela posição inferior é em newtons 28, letra E. Tu vê, não era trivial, galerinha. Tu vê, não tem nada de errado pedir essa questão. 3 relações nós tivemos que usar. Peso, pelo amor de Deus, tranquilo. Força resultante centrípeta é novo, de certa forma, né? Agora que nós vamos botar para usar mesmo. A gente já tinha visto isso uma vez na vida humana morte, mas não usamos. Agora estamos usando. E isso aqui, né, que vem do diagrama de corpo livre do corpo naquele ponto lá. Então são uma série de coisas. Natural essa questão aí. Não tem nada de absurdo pedir a questão. Página 5, 19, 14. Em uma estrada, um automóvel 800 kg com velocidade constante, 72 km por hora. O que o cara pensa nessa hora? 20 metros por segundo, automatizar isso. Se aproxima do fundo do vale conforme a figura. Ali está o carrinho. A análise mais uma vez vai ser no fundo do vale. Diz que o raio é 20 metros naquele ponto lá. Se eu for fazer o diagrama... Aliás, deixa eu ver a pergunta do cara. Sabendo que o raio de curvatura nesse vale é 20 metros, a força de reação da estrada sobre o carro é em newtons, diagrama de corpo livre no carro. Peso normal. Por que a normal tem que ser maior que o peso? Isso, porque a força centrípeta aponta para o centro da curva, né? E esse centro da curva está acima do carro. Certo? Podemos pensar dessa maneira também. Então, quem é a centrípeta, que é a resultante? N menos P. Certo? Concordam? Ó, mesma... Só que não era normal, o outro era tração. E nós falamos justamente disso na aula, lembra? Que poderia ser normal ou tração. A técnica é essa. Tu vê, cara, na verdade, cara, é uma crítica e não é, porque, pô, não tem regra, entendeu? Ó, a regra do conhecimento faça assim. Existe a regra de fazer exercício, sim.
Mas não quer dizer que falar, né? Resumindo, tu fazer isso aqui, cara, ó, é meio que fazer o seguinte, ó, já que meu aluno não sabe diagrama de corpo livre, então eu vou resolver para ele o diagrama de corpo livre e vou deixar pronto. Pô, não é o certo, né? O certo é tu aprender a fazer diagrama de corpo livre. E eu me sinto culpado, porque minhas aulas em relação a diagrama de corpo livre melhoraram muito nos últimos anos. Então, de repente, às vezes tu ir lá assistir um videozinho desse ano, né, das aulas de física do primeiro ano, a qualidade é bem melhor. Eu exijo muito mais diagrama de corpo livre deles hoje do que eu exigia de vocês, certo? Então, eu vou te dizer que isso aqui, essa análise vetorial que surgiu, né, sabendo que a centrípeta é a resultante, é na verdade a aplicação do diagrama de corpo livre. É isso. Resumindo, se o cara é bom em diagrama de corpo livre, essa aula, ela não precisa. Não precisa essa aula, não é útil. Desde que todos esses exercícios apareçam, né, na disciplina normalmente. Quer dizer que eu não preciso ficar te lembrando, ó galera, a centrípeta vai ser N menos P ou P menos N. Certo? Ou P mais N, né? Vamos ver como é que vai aparecer já as outras. Quem é a resultante centrípeta? Força centrípeta, M, V ao quadrado. Qual é a massa do carro? 800. Velocidade? 20 ao quadrado. Raio da curva? 20. Ó, vou eliminar o ao quadrado ali. 16.000 newtons. 16.000 newtons é a resultante. O que eu estou querendo mesmo? A normal tem a força que a estrada faz no cara. E qual é o peso do carro? 8.000. 800 vezes 10, 8.000. Soma 8.000 em ambos os lados. 24.000 newtons é a força que a estrada faz no carro. Perdão. 2,4 vezes 10 na 4, letra B. Mais uma vez, tivemos que usar, segundo a lei de Newton, para calcular a força centrípeta, a relação que vimos, tinha transformação de unidade, não é, as primeiras vão travar, eu sempre digo isso, olha a aula que ridículo, vai fazer trava. A mesma coisa acontece comigo, cara, eu vou olhar lá na faculdade, putz, não é tão trivial, mas o cara olha, não, vai dar para fazer, vai resolver trava, normal, trava. Página 19, aliás, página 5, 19 e 15. Vamos no embalo, vamos espremer ele ali. Vamos na inércia. A esfera representada no esquema tem massa igual a 1 kg e quando abandonada movimenta-se segundo um arco de circunferência de raio metro, devido ao fio que aprende ao teto. Ao passar pelo ponto P, instante em que o fio está na vertical, tem velocidade 4 metros por segundo, é idêntica a 19,13. Considerando a tração no fio, desculpa, vamos começar agora a ser mais inteligente, não vou fazer, me recuso, certo? Por quê? Porque é exatamente igual a 19,13. Olha 19,13, respira fundo, tenta não colar, entendeu? Ah, vou trocar os dados, não, tenta fazer de novo, finge que ninguém está ali, começa do zero, não rolou. Pede que eu vou fazer com o maior prazer do mundo. Mas lembra desse negocinho que a gente já tinha combinado? Né? Quando ficar idêntica, e essa é idêntica, tá galerinha? Ou seja, quem teve dúvida nessa não tem culpa nenhuma, na verdade. Mas isso aqui, a dúvida da pessoa, teoricamente, foi esclarecida na 19,13, certo? Testa ela, pede na próxima aula, se não rolar, que eu faço. 19,17. Um aviãozinho de brinquedo, meu primo comprou um desse. Ele só ficou assustado como é que para o avião. Porque não vem no manual como para, depois que bota o avião para girar no quarto. Tá, e agora como é que desliga? Quem é que vai lá no aviãozinho desligar? O botão fica no avião, né, cara? Então é bem bizarro. É muito criativo. Eu lembro da dor do aviãozinho batendo na gente. Um aviãozinho do brinquedo, eu tive quando eu morri, eu tinha desse aviãozinho. Né? O pai que botava para girar e largava a criança lá com o avião no quarto. Aquele barulho bizarro até lascar a criança. O bolso para girar, plano horizontal, fio de 4 metros. Eu vou dar uma foto por cima do aviãozinho. Olha ali o aviãozinho. Aqui é o lustre, o abajurzinho do quarto, né? O binário do quarto. E o aviãozinho fica aqui, ó. 4 metros a circunferência. Sabe-se que o fio suporta uma força máxima de tração de 20 newtons, ó. Se passar de mais de 20 newtons, o fio rebenta. Aí é só buscar as pecinhas do avião depois.
espalhada pelo quarto. Sabendo-se que a massa do avião... Pelo menos ele para, né, professor? Pelo menos ele para. É verdade, pelo menos se para na cabeça da criança, né? Ainda mais com 0,8 kg, imagina, mais de meio quilo de brinquedo, cara. Porra, que o cara vacalhou no brinquedo. Não comprem desse para as crianças de vocês. 0,8 kg, isso aqui é destruidor de cérebro de criancinha, sai moendo massa cinzenta. A máxima velocidade que o avião pode ter sem que ocorra o rompimento do fio. O aviãozinho aqui, ele quer saber qual é a máxima velocidade sem morte, certo? A ideia é a seguinte, galerinha, vamos pensar nas forças que estão atuando no avião. Ou melhor, nesse caso nem precisa. Como o aviãozinho tem a asa dele vai dar sustentação. É a asa dele que vai anular o peso, certo? Então essa vista superior acabou atrapalhando, porque o aviãozinho ele faz isso aqui, né? Quando o aviãozinho estiver ali, tem o peso e não é anormal, porque não tem uma superfície, certo? É uma força de sustentação que a asa gera. Beleza? Ou seja, a força de tração é a própria centrípeta para ele fazer a curva. Nesse caso não preciso aplicar em nenhuma regra que a gente estudou na sala de aula. Se tu vê, então não adianta decorar que vai ser sempre de um jeito ou do outro, que nesse caso não. Nesse caso a tração é a força centrípeta. É o mv ao quadrado sobre r. Qual é a tração máxima que resiste? 20. Massa do corpinho que vai ficar girando. É a massa assassina do aviãozinho. Velocidade do aviãozinho. Quero descobrir. E o raio da curva? 4. Multiplica ambos os lados por 4, vai ficar 80. Divide ambos os lados por 0,8. V ao quadrado é igual a 100. Certo? 800 dividido para 8 é 100. E a raiz quadrada de 100 na matemática profunda, 10 metros por segundo. 36 km por hora o aviãozinho de mais de meio quilo girando sobre a cabeça do teu filho inocente. Altas brincadeiras. Claro que na prática os aviãozinhos são muito mais leves, no máximo um olho perdido. Né? Mas morte, não. Certo? Claro que o pai compra essas porcarias para se divertir, né? A desculpa do guri. Sabe que idade tem o filho do meu primo? O guri tá não fez um ano ainda. Sei lá, saca? Vai fazer o quê? O bebê vai ficar curtindo, né? Óbvio que na verdade a curtição é do pai, né? Eu cansei de empurrar brinquedo boca abaixo pro Caio. Não, papai, eu quero aquilo. Não, aquilo nada a ver, pô. Esse aqui é legal. O guri simplesmente não usava, coitado. Mas eu me diverti muito. Ô, galerinha, vamos lá. 19 agora. Essa vai ser o bicho. Era a letra A, a outra, hein? Amor. Ai, meu Deus. Brincadeira. Pode.